Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder receber orientações e conselhos para essa sua semana, sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de aconselhamento lunar semanal, pertencente, direcionado e sintonizado a todos vocês, aqui do nosso grupo da egrégora do Instituto Arco 180. Onde a gente tem como objetivo e propósito poder te auxiliar de forma terapêutica em tua travessia de crescimento pessoal e realização da tua vitória, da tua prosperidade nessa semana. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza ervas cristais, saberes lunares, saberes matriarcais e ancestrais para eu poder te auxiliar de forma terapêutica na realização dos teus objetivos de vida. E esse estudo, essa nossa consulta que é coletiva, ela é com base na nossa terapia matriarcal, fazendo uso dos nossos estudos junto às ervas, os cristais, para que a gente tenha mais assertividade na nossa organização e planejamento semanal. Então, o conselho que eu te faço e te recomendo a fazer, afinal de contas, nós estamos no espaço coletivo e algo pode não ressoar com você. Então, pegar um papel, uma caneta, para que você possa anotar e retenha aquilo que faz sentido para você diante dessa esfera que nós estamos trabalhando hoje e transforma essas suas anotações em lembretes terapêuticos para que você tenha mais facilidade, exatamente para que você tenha uma organização e também uma facilidade no teu próprio planejamento da tua semana. Então mentaliza teu propósito, pega papel e caneta e vamos começar, porque a mesa já está pronta, os elementos já estão ativados, o círculo terapêutico está aberto e vamos começar falando, inclusive, a respeito dessa nossa visão da nossa semana, porque a gente vem de uma semana onde está a lua nova, onde a gente semeou novas sementes, e agora, na semana que vem, do dia 26 de outubro até o dia 1º de novembro, a gente vai estar vibrando e se sintonizando com a lua crescente, na quarta-feira, em Aquário. Então, domingo, segunda e terça, a gente vai estar com a lua transitando no signo de Capricórnio, que traz essa concretude, essa nossa realização, essa força de realização material muito forte, de galgar montanhas para que a gente se realize. Independente se o sonho é uma montanha pequena ou grande, ela tem força, ela tem garra para poder fazer isso. E a lua chega na quarta e na quinta em Aquário e finaliza a nossa semana em Peixes, sexta e sábado. Isso significa o que, Rosa? Que a gente tem uma semana, amadas e amados dessa egrégora, a gente tem uma semana que a gente está transitando de uma lua nova para uma lua crescente. Então esse arquétipo da gente ser guerreira, da gente se realizar e buscar esse nosso lugar que a gente sente que a nossa natureza ela se realiza, está sendo emanado para a gente esse aspecto, nessa atmosfera. E, sobretudo, quando ela está vibrando agora, essa semana, a lua crescente no signo de Aquário, ela está trazendo a oportunidade da gente trabalhar bastante essa nossa expansão mental, porque ela transita do elemento no início da terra, aí vibra no elemento ar, depois vibra no elemento água. Isso significa que é uma crescente para a gente trazer essa expansão, trazer a concretude dessa nossa força, dessa nossa energia de realização, utilizando o nosso mental, a nossa intenção como um instrumento primordial para essa semana. Então o nosso mental ele vai estar bem ativado, vai estar com muita criatividade. O que a gente precisa é ter uma organização para bem aproveitar esse movimento que está sendo emanado para nossas águas e para o nosso próprio inconsciente. E um detalhe importante é que esse movimento que a gente vai fazer de ter uma capacidade de perceber que a gente pode fazer um planejamento a longo prazo, utilizando a nossa mentalidade, a nossa intenção, ela está diretamente ligada, você vai perceber que a gente vai estar um olhar mais sistêmico, um olhar mais no coletivo. Então não é algo que a gente vai pensar de forma individual. Em tudo que você quiser planejar, você vai ter mais facilidade, mais assertividade quando você pensa no próprio coletivo. Então, essa é a visão, vamos dizer assim, da condição da esfera da Lua. E agora, vamos aprofundar esse estudo observando o aspecto mental que aqui está
mais uma vez se apresentando uma condição da gente, né, da nossa egrégora, de vocês, que eu também me incluo nesse movimento, de trabalhar um movimento mental, é exercitar a nossa intenção, é perceber que a gente precisa trazer movimento, a gente precisa fazer aquilo que a natureza está pedindo, de ir, não ser passivo, não estar esperando. Tem momentos na vida que a gente precisa esperar, mas tem momentos na vida que a gente precisa impulsionar. Então, a condição da situação mental essa semana é perceber como que está a tua mentalidade, se ela está sendo ativado essa condição de sair de uma estagnação e buscar movimento, porque o obstáculo é exatamente esse. Por mais que a lua esteja desenhando que é hora de se movimentar, é hora de crescer, está sujeito a pessoa perceber uma condição de sentir que eu não quero me movimentar, não estou conseguindo, né? Às vezes não é nem querer, é a pessoa se julgar que não consegue fazer esse movimento de ativar a mentalidade para ser criativa, para poder perceber quais são as possibilidades da vida, que esse campo de potencialidade pura, como diz o Deepak Chopra, tem a me ofertar para que eu chegue naquele objetivo, naquele lugar, naquele propósito de vida que eu tenho. Então, é trazer movimento para a vida e, ao mesmo tempo, desenvolver, não é nem desenvolver, na realidade é se perceber o quanto que você está tendo essa maturidade para lidar com os obstáculos da vida. Aonde você precisa melhorar nesse aspecto de conseguir transformar a vida que você tem na mão, na vida que você está querendo. É essa condição de um recomeço, sim, mas como que você está se vendo capaz de realizar isso? Você está conseguindo laborar esse fogo de transformação dentro da tua mentalidade? Porque é preciso estar sendo chamado para a gente poder fazer esse movimento, né? E aí entra a condição de você ressignificar coisas do passado, aonde você já tentou fazer esse movimento e não sente que você teve assertividade. Você não sente que foi feliz naquilo que você intencionou. Então, é necessário também a gente ter mais gentileza, mais amorosidade com os passos que a gente deu no passado, entendendo o tempo das coisas, o movimento, a ciclicidade da vida, e não se limitar ao que a gente conseguiu fazer antes. Entender que a gente pode, a partir do momento em que a gente se ama, a gente pode mais, a gente consegue galgar uma melhor capacidade, melhores instrumentos para poder ter mais assertividade na vida, utilizando o amor como mola para isso. Lembra que na esfera emocional falou-se a respeito de sentir essa justiça nas relações, do dar e receber, o quanto que você está sendo justo? Isso é uma vivência prática de como que esse amor faz um ressignificar de um passado. Então, pare de se julgar no sentido de trazer alguma desesperança na condição de você olhar para o horizonte e não sentir que você pode, que você merece ele mentalmente, que você tem a capacidade de vivenciar isso. Então, desperte essa consciência de que é preciso amor para que você alcance o lugar que você está traçando, que você está desenhando junto com essa lua em aquário, né, que é essa lua crescente. Coloque-se no lugar de perceber esse aspecto de você ser um ser sagrado e que por essa sacralidade existe algo que realmente faz com que a pessoa mereça ser e ter uma vida com dignidade, com melhores relações, com mais amorosidade, com mais satisfação na vida, com mais felicidade. Literalmente a pessoa perceber que ela está construindo o seu dia a dia
em prol da sua própria felicidade, levando em consideração, nessa semana em específico, levando em consideração inclusive o coletivo. Como que está essa equalização, né? Como é que está essa percepção de vida em si? É se colocar no lugar de ser uma pessoa que saiba o real valor das coisas. Quando você se propor a fazer o seu planejamento essa semana, coloque sendo verdadeiro aquilo que você tem a capacidade de realizar, porque esse é um ponto que muitas das vezes as pessoas se perdem no planejamento, é ou planejar para menos e não colocar esforço suficiente, não se entregar o suficiente nas relações, aquela frase, né, que o meu mínimo é o meu máximo, ou então a pessoa faz um planejamento que excede a capacidade dela. Então esse ponto da gente estudar a nossa própria natureza permite com que a gente tenha mais assertividade no nosso próprio planejamento. Então essa semana busque você ter essa postura de saber valorizar a sua capacidade e executar essa capacidade. Se você se esforçar a estar cada vez mais alinhado com a tua própria natureza interna, para que você vivencie aquilo que você está almejando, podendo inclusive, quando você exercita isso, receber uma recompensa por isso. Você vai se sentir uma satisfação de você ser recompensado por esse esforço mental, de olhar e planejar essa semana dentro dessa atmosfera, né, de se amar mais, de trazer movimento, de exercitar sua intenção, você pontuar o seu planejamento para essa semana e o planejamento a longo prazo, olhando para suas capacidades. Fazendo isso, você vai receber uma recompensa por isso, tá? As matriarcas apontam no estudo que o caminho já está aberto, está fluindo. O que a gente precisa é cada um fazer o seu, para cada um receber pela força da intenção, pela força mental de proporcionar para si e para o próprio coletivo uma nova vida, uma nova fase de vida. Já está sendo ativado, já foi ativado, essa lua crescente já ativou o movimento. Se cada um fizer um estudo de se examinar e entender aonde que a vida, onde que essa matriarca, essa lua já ativou esse crescimento, esse movimento de me permitir ir mais. Estuda isso essa semana, utiliza a sua intuição, né? Lembra que a intuição na esfera emocional foi solicitada? Utiliza essa tua intuição para você perceber qual é esse movimento de crescimento que foi autorizado você realizar. Já está autorizado, já está sendo feito. Tome isso como um ponto de trazer para sua consciência, traga para a superfície, né? Você fazendo esse movimento, o resultado, o fruto dessa sua semana mental é perceber que você é capaz de trazer equilíbrio para a tua vida, trazer um novo caminho, um caminho com mais sabedoria, por sinal, porque você galgou essa capacidade de você crescer utilizando a tua própria intuição, fazendo todo esse movimento que está sendo trazido aqui pelas matriarcas. É uma construção de uma maturidade, é construção de uma nova sabedoria de como lidar na vida. Meu bem, eu espero do fundo do meu coração que você abrace essa oportunidade no aspecto mental também, para que você tenha um recomeço no sentido de você ressignificar o que precisa ressignificar, nesse aspecto de você ser capaz de intencionar algo ser realizado na sua vida, olhando para o passado, ressignificando, utilizando o amor para ressignificar isso, se colocando como um ser que tem essa atmosfera de ser sagrado, de buscar beber disso como
força para que você trabalhe em si o seu merecimento de se realizar na vida, tendo esse suporte dessa atmosfera, porque recompensas estão a caminho, o movimento da lua já está agindo nas nossas águas, então trace tudo isso sob um propósito, um objetivo de você ter mais equilíbrio, sabendo que lá naquele caminho que você percorrer, independente da distância dele, você vai encontrar mais sabedoria. Mesmo que você precise olhar um pouco para suas sombras, ressignificar um passado, encarar coisas, o caminho é de sabedoria e de prosperidade para a gente, reativando essa capacidade mental da nossa intenção. Amados que compõem esse nosso grupo, da nossa egrégora, muito grata por vocês estarem aqui nos fortalecendo. Amada egrégora, muito grata por vocês estarem aqui se fazendo presente, né? Participando desses nossos encontros nessa nossa semana de mais um aconselhamento lunar semanal. Lembro também que aqui abaixo da nossa descrição desse vídeo, que fala da esfera mental, você encontra os links dos outros vídeos que falam das outras esferas. Então, lembra de você também estudar as outras esferas para que você tenha um panorama mais robusto, para que você tenha melhores lembretes de acordo com aquilo que faz e toca teu próprio coração, tá bom? Um beijo para você. Meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, para que a gente possa se encontrar mais vezes, para que a gente utilize esse saber matriarcal, esses saberes lunares como instrumento de autoconhecimento, de forma terapêutica, para que a gente construa a nossa vitória e a nossa prosperidade.